Meus irmãos, nós estamos estudando Mateus capítulo 3. O corpo doutrinário, o corpo de doutrina da pregação de João Batista. Se nós tivéssemos aqui as luzes apagadas com um lençol aqui na frente e uma luz aqui atrás, né, desse lençol, e aí desfilasse por aqui alguns objetos ou alguns animais, passasse aqui um elefante, nós íamos saber que é um elefante, os que estavam vendo, pela silhueta, pelo formato do corpo, um cachorro, um ser humano, até um homem, uma mulher, nós não saberíamos dizer os detalhes, a cor da pelagem do animal, do couro, nós não saberíamos dizer como que é a feição exata daquela pessoa, mas nós saberíamos identificar. Quando você se aproxima da palavra de Deus e das doutrinas bíblicas, tem um lençol, tem um véu na sua frente. Não importa se você já estudou numa escola bíblica, se você já está bem habituado com a Bíblia, se você é uma pessoa muito inteligente, letrada, culta, um erudito, não importa. Sempre tem um véu, sempre tem um lençol assim, o que permite você ver algo da palavra de Deus, ver aquele corpo, aquele formato daquela doutrina. Tem várias doutrinas na Bíblia, vários textos na Bíblia, e a gente entende mais ou menos, a gente não entende completamente. Algumas pessoas não conseguem ver nada, porque é como se tivesse um cobertor escuro na frente, então elas já não conseguem nem ver nada, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou-lhes os entendimentos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo Jesus. Então eles não conseguem ver nada mesmo. Algumas pessoas conseguem ver melhor, mas ninguém consegue ver nítido. O apóstolo Paulo disse que era um contexto de profecia, ciência e língua, e cânon, quer dizer, a Bíblia completa, né, que ainda não havia. Ele disse: agora nós vemos como por espelho. Eu sempre pensei nisso, mas que espelho que Paulo tinha? Porque quando a gente se vê no espelho é perfeito, perfeito agora, porque tem uma tinta especial que se usa. Mas antes o espelho deles, inclusive, vinha da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era a cidade que fazia os espelhos mais nítidos que havia. Ele era feito de bronze polido. Por exemplo, a porta formosa do templo, ela chamava formosa por causa da beleza. Era um bronze polido e as pessoas poderiam até se ver ali. No tabernáculo, a bacia, onde tinha a água da purificação para o sacerdote, né, que vinha com a mão ensanguentada, né, por causa do sacrifício, ele lavava ali, se purificava ali. Aquela bacia foi feita com os espelhos das mulheres. Era uma bacia de bronze, e elas doaram os espelhos delas para fazer aquela bacia, aquela pia. Então o máximo que eles conseguiam de reflexo quase perfeito era o bronze polido. Então o apóstolo Paulo dizia: agora vemos como espelho, mas chegará um momento que nós vamos ver mesmo melhor. Hoje nós nem podemos falar vemos como um espelho, né? Se bobear, o espelho é melhor do que a gente mesmo, né? O corpo doutrinário da palavra de Deus, de todas as doutrinas e da própria doutrina de João Batista, pode ser visto por todos nós
pelos crentes. Os mais amadurecidos talvez vão ver melhor, os menos vão ver menos, mais ofuscado, mas nós temos condições de ver pela palavra, pela iluminação do Espírito Santo, que joga uma luz para nós vermos as doutrinas, a palavra de Deus. A perfeição mesmo nós ainda não temos para ver claramente. E nesse corpo doutrinário de João Batista, nós podemos ver a cabeça, os membros superiores, o membro inferior, nós podemos ver. E nós podemos ter uma ideia desses ensinos. Ainda estamos caminhando para entender melhor, mas do que nós já podemos ver através desse véu? Nós podemos ver que João Batista ensinava a santificação. Ele mesmo era a santificação na prática. Ele deixou de muitas coisas deste mundo, coisas luxuosas, alimentação boa, para viver uma vida mais rudimentar, vivendo no deserto, vestindo pele de algum animal aqui, de camelo, cinto de couro, alimentando-se com gafanhoto. Logo vai ser moda, né? Vocês estão vendo por aí, né? Os insetos triturados aí para alimentação, que alguns falam, é uma beleza carne de... Eles vão inventar, falando que é carne, né? Mas o João Batista, ele comia essas coisas, né? Porque ele não gostava de um carneiro assado, com molho de hortelã. Não, ele comia essas coisas porque ele vivia para pregar o evangelho do reino. Ele vivia para servir ao Senhor, ele não vivia nas cidades, ele vivia lá, e lá ele tinha essa vida simples, gafanhoto, mel silvestre. Ele ensinou a purificação de vida. A nossa mensagem do Evangelho precisa ser de purificação de vida. Você não pode simplesmente oferecer para as pessoas Jesus Cristo e dizer, não, mas você pode ficar do jeito que você está. Porque isso não é verdade. Você convida as pessoas para seguirem a Jesus e não se preocuparem muito, não, em ser muito santo, nada. Você não pode fazer isso. Porque quando elas chegarem em Jesus, Jesus falou que para me seguir tem que fazer assim. Daí elas falam com Jesus, mas o pregador lá falou que está tudo bem. Então Jesus vai dizer, esse pregador não está certo não. Então João Batista, embora ele cresce que Deus é amor, que Deus é consolo, que Deus é refrigério, ele começava a mensagem dele dizendo, arrependei-vos. Quando você fala para alguém se arrepender, é porque essa pessoa está errada. Arrependa-se do que você fez. E essa era a mensagem de João Batista, a santidade. Nesse corpo doutrinário, nós vemos também não apenas santificação, mas arrependimento. É o que acabamos de falar. Ele dizia para as pessoas mudarem de mente, porque esse é o significado da palavra original, arrependimento. Mudar de mente. Arrependimento não é mudança de comportamento. Eu gostaria de relembrar os irmãos disso. Arrependimento é uma grande possibilidade de mudar o comportamento. Arrependimento é mudança de mente. Eu achava que algo estava certo, mas agora minha mente mudou. Eu acho que o meu pensamento estava errado. Mas isso não quer dizer que o seu comportamento mudou. A sua mente mudou. O seu comportamento precisa ter um passo de fé, de entrega. Alguém pode mudar de ideia sobre Jesus. Alguém pode pensar, ou alguém teria pensado, Jesus é um impostor. Os judeus, por exemplo, eles aprendem num dos livros dele, eles têm 3 livros sagrados. Um é a Torá, que é o
Velho Testamento. Eles têm o livro dos Jubileus, que é um livro de tradição e aplicação da lei, e eles têm o Talmud, que são mais regras ainda que eles têm. E no Talmud, bom, agora eu não sei se é Talmud ou Jubileu, mas eu também não vou ler todo ele, né? Mas está lá num dos livros dele, o Talmud e o Jubileu, fala sobre Jesus, o Jesus de Nazaré. E eles aprendem desde pequenininho. E está escrito lá que Jesus era um impostor e que foi morto na época da Páscoa. Então, um judeu pode, por exemplo, se arrepender. Arrepender, o que é mesmo o significado? Mudança de mente. Ele pode se arrepender, ele pode mudar a mente dele sobre isso. Na minha religião ensinaram que Jesus era impostor. Eu não acredito mais assim. A minha mente mudou. Mas talvez a mente mudou para dizer que Jesus era um homem bom, que Jesus era um grande profeta. Os islâmicos também pensam assim de Jesus. Notaram? Melhorou um pouquinho o pensamento dele, mas ele ainda não se converteu para Cristo Jesus. Jesus não é um impostor, como você não é um impostor. Mas isso não quer dizer que quem não é impostor imediatamente é o Salvador. Então a mudança de mente tem que ser de uma tal maneira que o comportamento dele vai mudar. Uma mudança completa. Alguém pode dizer: eu acreditava que as obras salvavam. Eu tinha que fazer boas obras para alcançar o céu. Agora eu já não penso mais assim. Mas isso não quer dizer que ele já é salvo. A mente dele mudou sobre um aspecto. Mas agora ele tem que ter uma mente transformada em um comportamento diferente. De aceitar que a única maneira de ser salvo é através de Cristo Jesus. João Batista, ele estava dizendo para mudar de mente, arrepender-se, mas ele já acrescentou também algo. E mude de comportamento também. Muda sua mente e começa a produzir frutos do arrependimento. Porque a mudança de mente precisa ser acompanhada de uma atitude. Uma pessoa pode mudar a mente dele. Ele achava que bebida alcoólica, por exemplo, bebida alcoólica é muito bom. Agora eu mudei minha mente. Eu não acho que é bom. Mas continuo bebendo. Eu sei que não é bom, mas estou bebendo. Então ele mudou a mente dele sobre aquele assunto, mas ele não mudou o comportamento dele. E João Batista estava dizendo para mudar a mente, mas mudar também o comportamento. Há uma grande possibilidade, se a sua mente for transformada, o seu comportamento também ser transformado. Há uma grande possibilidade disso acontecer. E João Batista então pregava para as pessoas produzirem frutos dignos de arrependimento. E ele dizia de uma mensagem de juízo: o machado já está posto à raiz da árvore, então produza bons frutos, senão essa árvore vai ser cortada. O machado é Jesus Cristo, ele vem com o juízo dele. E ele fala também sobre o batismo, e agora é o nosso terceiro membro aqui desse corpo doutrinário, é o batismo. Primeiro, santidade. Segundo, arrependimento. E nesse corpo doutrinário do ensino de João Batista, o batismo. É muito fácil falar de batismo, porque há algumas confusões sobre batismo, alguns exageros também, e algumas heresias, inclusive, sobre batismo. Mas também tem um outro problema: tem gente que não fala de batismo, não fala de jeito nenhum de batismo, mas nós precisamos falar, porque faz parte do corpo doutrinário, não apenas de João Batista, mas do próprio Jesus. Nós precisamos falar, e numa igreja é necessário falar do batismo, e o que é o batismo, e para quem é, e o que acontece se não praticar. Tem que dar algumas instruções sobre o batismo. Então eu gostaria de
relembrar os irmãos sobre o batismo. Isso vai ajudar você a encontrar alguns crentes que falam: não quero ser batizado não, eu já creio em Jesus, sou salvo. Batismo salva? Não salva, então não precisa. Então algumas pessoas precisam entender melhor o que é batismo. Quem sabe alguém aqui precise entender melhor, mesmo aqueles que são batizados precisam compreender melhor o que é o batismo. No versículo 13, Mateus 3,13, diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, João mostrou uma vida santa, João mostrou sobre o arrependimento, falou do juízo. Vai vir alguém depois de mim, que vai batizar melhor do que eu batizo só com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar com fogo. Fogo nos fala de juízo, conforme o próprio contexto. E a pá já está na sua mão, e ele vai fazer uma separação aí do capim, do feno do trigo, né? Do trigo, da palha e do trigo. E a palha vai ser queimada. Então ele fala de juízo. E ele junta então a mensagem de santidade, arrependimento, e ele não deixa de fora o assunto batismo. Então nós não podemos deixar de fora também. Então nesse tempo, Jesus veio da Galiléia até o Jordão, Betábara, possivelmente, né, também chamada Betânia, e nas imediações da Judéia. Aí uns 150, 180 quilômetros. Jesus veio lá do norte, né, na Galiléia, e chegou ali. E é a primeira vez que Jesus vai aparecer em público como o rei, como o Messias. Claro, ele teve uma vida aí de 30 anos, agora ele começa a exercer o ministério dele, vai se tornar muito conhecido. E João já tinha profetizado sobre a vinda de Jesus, e está aparecendo ali Jesus, chegando Jesus. E ele já chegou com um objetivo, não de falar: João, sai do microfone aí, agora é minha vez. Não, ele chegou ali com qual atitude? Ser batizado. Isso nos fala muito a respeito de pessoas que não querem ser batizadas. Pessoas que não querem ser batizadas estão com algum problema muito sério de enxergar esse corpo doutrinário. Está muito embaçado na mente da pessoa. Porque quando a pessoa toma a atitude pessoal de não ser batizada e dizendo que é um crente e que não precisa do batismo, ele está, eu não sei se ele pensa assim, tá bom? Mas me parece que ele está querendo ser melhor do que Jesus. Porque Jesus, ele não chegou questionando. Jesus chegou para ser batizado, a fim de que João o batizasse. Então ele não chegou ali para ensinar. Ele também não chegou para ser apresentado como o cordeiro que tira o pecado do mundo. João fez isso, mas ele chegou ali com essa finalidade, de ser batizado. Para Jesus ainda fazia parte do pré-reinado. Antes dele reinar, ele precisa cumprir toda a lei. E ele vai ser batizado. Bom, o batismo já era praticado pelos judeus. Os judeus desculpa, me perdi aqui o pensamento. Os judeus praticavam o batismo, só que eles praticavam o batismo para os gentios. Um gentio que quisesse abraçar a religião judaica, ele chegava até os judeus: primeiro, eu quero ser batizado, porque ao ser batizado eu estou crendo nos ensinamentos.
Sendo um homem, ele dizia: eu quero ser circuncidado. E aí ele estava dizendo: eu creio na lei de Moisés. E aí ele ganhava um título. Ele já não era mais chamado gentil, ele ganhava o título de prosélito. Prosélito quer dizer aproximado, achegado. Ele se achegou à religião dos judeus. Então isso era conhecido. O que não era conhecido é João convidar judeus para serem batizados. Isso era muito estranho. Vocês precisam ser batizados. Mas por que eu preciso ser batizado se eu já aceitei a religião judaica, os ensinamentos de Moisés? Porque agora tem o ensino daquele profeta que viria depois de Moisés, maior do que Moisés. E vocês têm que aceitar o ensino dele. E vocês mostram que aceitaram o ensino dele quando vocês se submetem ao batismo, mesmo sendo judeus. É um ensino revolucionário para o povo de Israel. E Jesus chegou ali para ser batizado. Isso é bem curioso, porque Jesus, se não tem pecado, por que ele vai ser batizado? Se o batismo é uma cerimônia daquele que entende que seus pecados foram perdoados, então ele faz esse cerimonial, se submete a esse cerimonial para dizer: eu fui perdoado, os meus pecados foram lavados. Por que Jesus vai fazer isso se ele não peca, não é um pecador? Por que ele vai fazer isso? Quando a gente pensa que ele explica, ele não explica. Então a gente precisa deduzir. Por isso que alguns teólogos parece que já vêm um pouquinho mais nesse lençol, né, e tentam explicar para a gente, mas nunca ninguém vai entender exatamente por que o batismo de Jesus. Mas vamos tentar, né, explicar. Versículo 14. Ele, porém, o dissuadia dizendo, ele aqui no caso é quem? João Batista. Ele, porém, o dissuadia, ou seja, tentava persuadir, fazer Jesus mudar de ideia, né? Dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Olha, eu concordo com João Batista, você não concorda? Mesmo que você fosse um pregador, uma pessoa muito especial no reino de Deus, uma bênção no reino de Deus, se você estivesse nessa situação, você também ia falar: eu não posso batizar o Senhor. Se Jesus estivesse aqui hoje, né, assim, pessoalmente na nossa igreja, hoje é dia de ceia, e aí o dirigente falou para eu dirigir a ceia, não, eu não posso dirigir a ceia, olha quem está aqui. Eu ia convidar Jesus, sirva a ceia para nós. Porque é assim que nós fazemos quando alguém é mais honrado do que nós. Quando alguém é mais capaz do que nós. Claro, tem as situações aí, né? Mas é normalmente o que nós fazemos. E João Batista, ao ver Jesus, ele fala: não, o Senhor que tem que me batizar. Curioso também, quem batizou João Batista? A Bíblia não diz, né? Ele começou esse ministério, parece, de batizar os judeus. Mas quem que batizou João Batista? A Bíblia não diz. Talvez aqui fosse uma oportunidade. E João Batista, então, reconhece humildemente isso e até pergunta para Jesus: o Senhor que vem a mim? Versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, o admitiu. Aí João Batista concordou. Já que Jesus está dizendo isso, então vou concordar. Então, quando a gente pensa que Jesus vai explicar, ele fala: não, deixa assim mesmo. Faça desse jeito. Convém cumprir a justiça. Ou seja, é conveniente que seja assim. É bom que seja assim. Quando a gente não sabe explicar, a gente tenta explicar, né? Como os comentaristas fazem, e eu só replico aqui para os irmãos também. E parece que de todas as explicações, essa é uma boa explicação. Jesus estava se identificando com o pecador. Era uma questão de identificação. Ele não era pecador.
mas ele veio para salvar o pecador e precisava parecer com o pecador. E lá em Romanos capítulo 8 nos fala que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Interessante, Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Quando você olha para as pessoas, a carne mesmo não é pecaminosa, né? É o princípio, né? Está dentro de nós o pecado. Mas podemos generalizar sem errar. Quando você olha as pessoas, é um pecador. Então, se você olhar um monte de gente e Jesus está no meio, pecadores. Você passa batido, porque Jesus parecia com você, comigo. Então ele veio em semelhança de carne pecaminosa, parecia um pecador. Era o mais próximo que ele podia chegar, mas o que você quer o quê? Que ele pecasse? Aí se ele pecasse já não resolve nada. Para ele se assemelhar desde o início do ministério com a mensagem de João Batista, a mensagem de João Batista começava com o quê? Com batismo. Então ele precisava se batizar. É o mais próximo que ele podia se identificar com o pecador. Ao se batizar, Jesus estava dizendo assim: eu concordo com essa mensagem. Bluft. Ele dizia: eu concordo com essa mensagem. E Jesus concordava com aquela mensagem? Claro que ele concordava. Quando uma pessoa frequenta a igreja e não se batiza, ele também está falando alguma coisa. Ele está dizendo: eu não concordo com essa mensagem. Porque se ele concordasse, o que ele faria? Ele se submeteria ao que todo crente faz. Por que ele é diferente? Ele se batizaria, ele se deixaria ser batizado. Como ele não se batiza e diz que é crente, a gente tem o direito de... não acho a palavra, né? Mas você sabe qual é a palavra. Quando uma pessoa está no nosso meio e não se batiza, nós temos o direito de considerá-la não crente ainda. É o nosso direito. Porque o crente, ele se batiza, ele segue a palavra de Deus. Eu não quero ofender pessoas, então, não estou pensando em ninguém, então isso seria uma mensagem para qualquer igreja, tá bom? Você precisa fazer o que Jesus manda. Vocês são meus amigos quando vocês fazem o que eu vos mando. Quando uma pessoa que diz que é crente em Cristo Jesus, que é amigo de Jesus e não se batiza, ele está fazendo o que Jesus mandou? Não. Porque Jesus mandou ele se batizar. Vocês são meus amigos quando vocês fazem o que eu vos mando. Então, se não se batizou, você não parece amigo de Jesus. E o próprio Jesus então disse: deixa por enquanto, assim convém, é conveniente cumprir toda a justiça. E ele o admitiu. Muito bom esse exemplo. Porque imagina se João Batista, se Jesus não tivesse se batizado. Talvez nós aceitaríamos, mas talvez alguém colocaria um empecilho. Eu teria um testemunho para dar. Isso aqui é muito pessoal, tá bom? É muito pessoal, então não quero trazer nenhum constrangimento para ninguém. Isso é um testemunho nosso, meu e da minha esposa. Eu fui batizado quando era bebê, embora não na igreja católica, em outra igreja. Fui batizado quando era bebê. E com o tempo, alguns vão dizer que é porque fui para Peniel, né? Mas pode julgar à vontade, né? Mas com o tempo eu compreendi que o batismo é uma ordem de Jesus para os salvos. Para os salvos, aquele que creu em Cristo Jesus. Ele não me falou nada de... Bom, não vou entrar no corpo doutrinário de alguns, né? Mas eu entendi isso. Só que eu já estava estudando em Peniel, já me preparando para ser um obreiro e tudo mais. E ao entender isso, eu falei: mas isso não é possível, porque eu vou batizar pessoas. Eu vou convidar pessoas para serem batizadas. Mesmo que eu já sou salvo há vários anos, já estou inclusive pregando a palavra de Deus, mas eu nunca fui batizado. Nunca fui, porque um bebezinho
no entendimento bíblico, ele não foi batizado, porque ele não se arrependeu dos seus pecados, e já tinha acontecido comigo. Então, eu tomei minha decisão, minha esposa também, não sei se eu arrastei minha esposa, depois ela pode falar, né? Mas eu fui batizado. E é interessante, porque no dia do meu batismo eu ia pregar. Na igreja onde eu fui batizado, o pregador vai ser batizado. Eu fui batizado e todos, não sei se todos, mas muitos entenderam a situação, né? Porque eu tinha dado meu testemunho. Aqui eu me senti muito bem, meus irmãos, porque eu posso falar para as pessoas: sejam batizadas, porque é a ordem de Cristo Jesus para o salvo. E eu sou salvo e eu fui batizado com compreensão. Então, esse é um testemunho pessoal, pode dar muito problema, eu sei, mas é o meu testemunho pessoal, tá bom? Sobre batismo. Cada pessoa tem que entender. Então, alguns se preocupam muito com o método do batismo. Você foi batizado por aspersão, ablução, efusão ou imersão? Não, foi por imersão, fui mergulhado, entendo que é assim também, né? Mergulhado, mas para mim o problema não é tanto a forma do batismo. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito importante, a forma do batismo, mas para mim é a idade do batismo, né? Vou usar um exemplo aqui de um jovem que está aqui conosco, né? José Hélio foi batizado, né? José Hélio foi batizado. Ele não é velho como o Gustavo, não é? Mas ele já teve a compreensão do Evangelho. Então, ele não é um bebê, ele é um jovenzinho. Ele teve a compreensão e ele pediu para ser batizado. Então, tudo bem, né? Então, a idade não quer dizer que tem que ser com tantos anos, mas compreendendo que é um pecador, se arrepende, ele é batizado. Só conheço esse tipo de batismo. Outro tipo de batismo é uma imposição dos pais para alguém por alguma razão. Mas, biblicamente, quando Jesus falou para ir por todo mundo, pregar o Evangelho, quem crer e for batizado, então os bebês não vão crer. Então essa foi a minha razão de ser batizado, isso é um testemunho pessoal. Por isso posso dizer para as pessoas que não estão se batizando, qual a razão de não estarem se batizando, dizendo que creem em Cristo Jesus. Por que o pastor está falando isso hoje? Porque o assunto é batismo, tá? Perceberam já, né? Versículo 16: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Bom, aqui não vai acontecer com ninguém, isso só aconteceu com Jesus. Era uma confirmação de que ele é Deus, e a Trindade toda está envolvida aqui nessa cerimônia. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de pomba. E o versículo 17, faltando uma pessoa da Trindade, não é? Alguém pode ler, por favor, o versículo 17? E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. De quem é essa voz? De Deus, o Pai. Jesus, o Filho, sendo batizado, o Espírito Santo confirmando, descendo em forma de pomba, e o Pai confirmando esse ato, dizendo: este é o meu Filho em quem me alegro, que me comprazo, que me dá alegria. Então está fechada essa introdução do ministério de Jesus. É assim que ele é introduzido ao ministério, através do batismo. Então o batismo se tornou algo muito importante para o cristianismo, desde o seu início, do ministério de Jesus. Durante o ministério de Jesus, inclusive, alguns começaram a colocar empecilhos. Se Jesus já é o rei, por que João está batizando? Jesus falou: não, deixa assim. Jesus era bem tolerante sobre isso, né? Deixa assim, continua ele batizando. E no final do ministério de Jesus, ele se despede e ele vai dar as últimas palavras. E as últimas palavras é para ir por todo mundo pregar o Evangelho, batizando-as
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as pessoas que se convertem. É uma distorção muito grande alguém dizer eu não preciso ser batizado. É uma falta de conseguir ver o corpo doutrinário do Evangelho. Então o batismo é muito importante. Ele não é para salvação, mas ele é para as pessoas que confirmam a sua salvação, que dizem eu sou salvo. Então certamente você se batiza. Teria tantos textos para falar de batismo, mas a gente não vai gastar o tempo aqui lendo os versículos. Mas você pode procurar na sua Bíblia, na sua chave bíblica, no seu celular, e digitar lá batismo. Vai aparecer no Novo Testamento umas 22 vezes, que eu já fiz isso, né? Ou então batiz com Z no final, né? Porque pode ser eu batizo, pode ser batizar, batizados. Então você não escreve a palavra toda, escreve bati e o Z, aí vai aparecer muitas outras palavras. Aí você pode fazer o seu estudo pessoal para ajudar alguém ou para ganhar convicção sobre a igreja e o batismo. Você vai ver a importância. Ao ler aqueles textos, você vai falar, não sobra nada para um crente que diz ser crente, mas não quer ser batizado. Ele precisa ser batizado. Não por causa da igreja, embora as igrejas façam essa exigência, né, para a membresia, mas para a própria vida cristã de testemunho, ele precisa ser batizado. É bom que ele seja batizado, é conveniente. Jesus fala, porque assim nos convém. Não faça coisas inconvenientes, faça coisas que convenham. E convém para um crente ser batizado. Meus irmãos, eu tenho já pensado muito tempo, né? Muitos anos, por que pessoas que nós amamos de coração e podemos dizer é um crente em Cristo Jesus, por que essas pessoas têm uma relutância em se batizar? Por quê? Por quê? E várias coisas a gente pensa sobre isso. Primeiro, a incerteza da própria salvação. A pessoa não tem certeza se é salva. A outra coisa é achar que é opcional. Aí já não é uma culpa só dela, também é, né? Porque tem a palavra de Deus, mas talvez daqueles que ensinam, pessoas que nunca tocam no assunto batismo. Então ela está ali numa igreja, num local, mas nunca falam de batismo. Então ela acha que é opcional. Algumas pessoas, né, querem ser batizadas. Algumas pensam que é para ter cargo na igreja. Por incrível que pareça, porque algumas igrejas, essa aqui é uma igreja assim, que para ter cargos na igreja precisa ser membro da igreja. Para ser membro da igreja tem que ser batizado. Então uma coisa leva a outra, né? Então algumas pessoas talvez, com toda certeza, pensam de modo errado que quer trabalhar na igreja batizado. Se não batizar, não trabalha na igreja. Então tem aqueles que não são batizados e aqueles que se batizam por motivo errado também. Mas essa é bem séria, dependendo do local onde nós vivemos. E conhecendo um pouco o contexto da nossa cidade, das nossas famílias, algumas pessoas têm medo. Medo do que os amigos vão falar se souberem. E principalmente medo do que a família vai falar se souber. E esse medo paralisa a pessoa de não fazer aquilo que Jesus mandou. É muito triste, porque o amor lança fora todo medo. Então nós não precisamos ficar com medo das pessoas, dos familiares. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, sem dúvida, hoje foi um ensino sobre batismo. Mas no todo não foi só sobre batismo. É o corpo doutrinário, corpo de doutrina do ensino de João Batista, que nós aprendemos muito. Santidade ou santificação, arrependimento e batismo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos porque quando cremos fomos batizados
no Espírito Santo, com o Teu Santo Espírito, fomos mergulhados dentro do corpo de Cristo. E depois, quando nós entendemos melhor, fomos também batizados com água, professando a nossa fé, mostrando para as pessoas, testemunhando que nós concordamos com o Evangelho. Ó Deus, há alguns ainda que não compreenderam essa verdade ou que estão relutantes quanto a essa verdade. Ó Deus, para o bem delas, nós pedimos que o Senhor as ajude. Coloque no coração delas esse incentivo e que outros irmãos também ajudem essas pessoas a isto. Nós agradecemos pela Tua palavra, pelo ministério de João Batista, que é uma bênção para nós até os dias de hoje. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.